Desde o surto de Covid-19 tem havido uma conversa sem fim sobre como podemos garantir que algo assim nunca mais aconteça. E eu não sei a resposta para esse problema, eu não sei como a gente pode garantir isso, mas eu sei como garantir o exato oposto. Eu sei como podemos garantir que outra pandemia devastadora aconteça novamente. A resposta? Pecuária industrial. Quase todos os produtos de origem animal que a gente consome, carne, mas também laticínios e ovos, vêm de fazendas industriais. Esqueça as imagens de animais felizes correndo alegremente em um campo em algum lugar paradisíaco. Estas são fábricas grandes e intensivas de pecuária, com a intenção de produzir alimentos para consumo humano de maneira mais efetiva possível em termos de custo. A prioridade de uma fazenda industrial não é o tratamento ético dos seus detidos, não é sustentabilidade ambiental e certamente não é uma provisão de padrões de higiene aceitáveis. É simplesmente produzir o maior número possível de produtos de origem animal pelo menor custo possível. E esse foco nas margens de lucro tem consequências devastadoras, não só eticamente, mas também no que diz respeito à nossa saúde e à probabilidade de infecção viral. Fazendas industriais são um experimento bastante recente na pecuária, realmente começando apenas no século XX com a descoberta de vitaminas e o desenvolvimento de antibióticos, possibilitando que animais sejam mantidos em proximidade dentro de construções e em número muito maior do que anteriormente seria possível. Isso nos leva àquelas imagens familiares e horripilantes de galinhas amontoadas em celeiros, porcos e vacas em gaiolas tão pequenas que eles não conseguem se virar. Em situações assim, ocorre a matança desses animais, que gira em torno de 210 milhões por dia, o que não inclui os peixes, que são abatidos na casa dos bilhões por dia. Também sabemos que vírus perigosos podem se espalhar de animais para humanos, o que tem consequências catastróficas, especialmente quando os animais são mantidos nesses tipos de condições repugnantes. Ebola, gripe aviária, gripe suína, MERS e, é claro, o coronavírus, que se pensa ter se originado de um morcego na China, todos têm links diretos com o tratamento e nossa mercantilização de animais. Agora, esse assunto deveria estar na linha de frente da conversa em torno da prevenção de pandemias, mas não vemos uma menção sequer por parte de políticos tradicionais, cujo trabalho deveria ser o de identificar as causas de tais desastres e tentar evitar que eles ocorram novamente. Infelizmente, na prática, as autoridades nem sequer consideram o impacto da pecuária industrial na infecção viral e na saúde pública, apesar do papel inegavelmente crucial que ela desempenha em moldar a paisagem biológica. Os vírus são parasitas e eles estão quase vivos. Eles têm o seu próprio DNA ou RNA, mas geralmente não são considerados seres vivos em completude, já que eles não podem sobreviver sem um hospedeiro. Um hospedeiro é simplesmente um organismo cujo material biológico pré-existente os vírus podem usar para replicar e aumentar a sua população. Então, para replicar dessa maneira, os vírus têm que infectar as células de outros seres vivos, que servem como seus hospedeiros, e este hospedeiro, seja ele um porco, um pássaro ou ainda um ser humano, carrega o vírus e lhe fornece o material biológico necessário para sua sobrevivência e replicação. Agora, aqui está o ponto. Já que os vírus só podem replicar dentro de um hospedeiro para sobreviver, eles precisam encontrar novos hospedeiros para infectar antes que o hospedeiro original morra. Se o hospedeiro morre, o vírus morre com ele, a menos que o vírus tenha conseguido encontrar um novo hospedeiro ao qual saltar antes que isso aconteça. Então, se o vírus estiver presente dentro de um animal em uma fazenda, ele vai pular daquele animal para um animal vizinho sempre que tiver a chance. Mas conforme um vírus se replica, ele às vezes sofre mutação. Quando o vírus se copia, a cópia é imperfeita, com algum tipo de pequena diferença. Essas mutações são aleatórias e a maioria realmente não faz diferença para a capacidade de sobrevivência do vírus. Alguns diminuíram essa habilidade, mas às vezes ocorre uma mutação que dá ao vírus uma nova habilidade que auxilia sua sobrevivência, tal como, por exemplo, a capacidade de se transmitir não apenas de um animal para outro, mas de uma espécie de animal para outra. E quando esse tipo de transmissão ocorre especificamente de um animal não humano para seres humanos, nós chamamos isso de doença zoonótica.
um termo com o qual você certamente está bastante familiarizado considerando os eventos recentes. Este tipo de vírus, um vírus zoonótico, é algo que particularmente deveria nos assustar. O Covid-19, que se acredita ter vindo de morcegos, é um exemplo de doença zoonótica, assim como a gripe aviária, o ebola, a malária e a gripe suína. Então, para que um vírus dentro de animais se torne uma ameaça para seres humanos, este vírus precisa sofrer mutação, tornando-se um vírus com uma habilidade de infectar seres humanos. É bom lembrar que essas mutações, durante a replicação viral, são aleatórias. Os vírus não estão tentando infectar os seres humanos. Eles não são conscientes. Eles apenas sofrem mutação aleatoriamente e podem, por acaso, calhar de desenvolver uma habilidade de saltar para seres humanos. Crucialmente, quanto mais oportunidade um vírus tem de se replicar, mais mutações aleatórias podem ocorrer e maior a probabilidade de que um deles, por acaso, produzirá um vírus que pode infectar seres humanos. Então, se um vírus de origem animal está em uma posição de replicar rápida e amplamente, o risco de ele se tornar um vírus zoonótico é aumentado astronomicamente. De tempos em tempos a gente tem mutação viral na história, né? A famosa gripe espanhola que todo mundo está falando era uma mutação viral. Tivemos a gripe asiática, tivemos MERS, tivemos H1N1, de tempos em tempos isso ocorre. Você pega um estado como Santa Catarina, são pequenas propriedades, criação de porcos, aviários, numa quantidade muito grande. O Brasil é o maior exportador de aves, porcos, bovinos. Então nada impede de surgir um vírus novo dentro do Brasil e de repente o Brasil sofrer a mesma discriminação, a mesma desconfiança que a China está recebendo. Não é por acaso que a gente teve tantas gripes que vieram com intermediários de animais de criação. Repensar um pouco da nossa criação animal e do nosso consumo de carne, e isso é também um belo de um gatilho para a proliferação de doenças que depois podem chegar na gente. Como você já deve estar percebendo, fazendas industriais são criadouros de doenças zoonóticas. Se você estivesse procurando a maneira mais fácil possível de aumentar vastamente a probabilidade de um vírus desenvolver habilidades zoonóticas, se você estivesse tentando criar as condições mais perigosas para a replicação viral dentro de animais, você não poderia desejar algo mais adequado do que uma fazenda industrial moderna. Como disse Josh Balk, enquanto os nossos governos estão nos dizendo para manter distância e evitar grandes multidões para prevenir transmissão viral, nós estamos ao mesmo tempo abarrotando dezenas de milhares de animais parede a parede dentro de fábricas gigantes e falhando em reconhecer os riscos envolvidos nisso. Ou será que estamos escolhendo apenas ignorar o fato? Dezenas de bilhões de animais são, a cada ano, mantidos em uma proximidade dolorosa, com a capacidade de compartilhar doenças entre si todos os dias. Ao manter esses animais em tal confinamento, tal proximidade, tal quantidade e, de fato, em tais condições indesculpavelmente nojentas e anti-higiênicas, nós criamos um espaço perfeito para que uma infecção viral replique a uma velocidade imparável, aumentando enormemente o risco de que ela se transformará em uma doença com tendências zoonóticas. Isso já seria ruim o suficiente se não estivéssemos, logo em seguida, transportando esses animais ao redor do mundo, entrando regularmente em contato com um grande número de novos animais, criando novas variantes colaborativas dos vírus que eles carregam, que é exatamente o que a gente está fazendo. E não são apenas com doenças virais que a gente deveria nos preocupar, mas também com doenças bacterianas. E olha que eu ainda nem mencionei o problema da resistência a antibióticos, descrita pela Organização Mundial da Saúde como uma das maiores ameaças à saúde global, com o potencial de matar mais pessoas do que o câncer em torno de 2050, e já matando 700 mil pessoas a cada ano. Nós usamos antibióticos para tratar todos os tipos de infecções bacterianas. Antibióticos realmente servem como um milagre médico. Mas, assim como os vírus, as bactérias também sofrem mutação quando elas se replicam. E se elas sofrerem mutação tornando-se resistentes aos nossos antibióticos, estes antibióticos não vão mais funcionar. E nós não seremos mais capazes de tratar talvez até mesmo algumas das doenças mais simples que atingem os seres humanos nos dias de hoje. A resistência a antibióticos é incrivelmente
potencialmente assustadora, simplesmente porque, em termos clínicos, pode nos arruinar se a gente não tomar cuidado. A maioria das pessoas sabe que a resistência antibiótica é, em parte, devido ao excesso de prescrições dos médicos aos pacientes. Mas você sabia que a maioria dos antibióticos vendidos são consumidos não por humanos, mas por animais criados em fazendas? É isso aí. Mais animais estão usando antibióticos do que seres humanos. Portanto, essa resistência antibiótica, que pode levar a uma investida de doenças humanas intratáveis, está sendo impulsionada pela pecuária industrial. E isso pode parecer loucura, mas não deveria ser muito surpreendente se você pensar sobre isso, considerando as condições inconcebivelmente pobres e anti-higiênicas em que esses animais são mantidos. É óbvio que eles estão sendo empanturrados de antibióticos. Mas apesar do risco incomensurável representado pela resistência antibiótica, ninguém quer falar sobre o fato de que uma de suas causas principais é a nossa suposta incapacidade de desistir do bacon e do queijo. A verdade pode nem sempre ser popular, mas ela permanecerá verdadeira, independentemente disso. E já passou da hora de a gente começar a levar isso muito a sério. Jane Goodall disse: o Covid-19 é um alerta. Se continuarmos a agir como tipicamente temos agido, isso levará ao fim do mandato de nossa espécie no planeta Terra. Agora, dado o quão repugnante é o nosso trato com eles, eu tenho certeza que o fim da nossa espécie é algo que os animais que torturamos em fazendas industriais ficariam felizes em ver. Mas isso provavelmente não soa muito atraente para você. Ou nós financiamos a indústria que representa um dos maiores riscos de saúde pública possíveis de imaginar, ou não fazemos isso. E tudo que você tem que fazer para trazer o fim dessa indústria digna de um pesadelo é comer outra coisa. Escolha alguma outra coisa no menu. Eu juro a você, seu sanduíche de presunto não vale aquilo que a gente tem visto com a Covid-19. Nosso vício pelo sabor desses produtos não é desculpa para o tratamento que damos aos animais, ou o risco à saúde pública que isso representa. Essas fazendas não existem por alguma razão nobre ou valiosa. Elas não estão lá para ajudar com a nossa segurança nacional ou sustentar o nosso sistema educacional ou para nos ajudar a construir infraestrutura ou algo desse tipo. Elas estão lá para que possamos comer um maldito enroladinho de salsicha. A escolha é sua. Se quer ajuda para se tornar vegano, veja o link na descrição deste vídeo.